Oi, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de um desafio que vai rolar aí durante o ano, que se chama Leia Representatividade. Esse desafio aqui foi criado pela Isa e pela Petla, que são as meninas do Instagram Blog Parênteses. E se você ainda não conhece o Instagram delas, por favor, vá conhecer, porque, sério, elas são maravilhosas. Elas já fizeram esse desafio no ano passado, e agora, esse ano, eu decidi participar. O desafio consiste em a gente escolher aí livros e HQs com representatividade, né, com protagonistas que geralmente a gente não vê muito por aí. E o desafio do mês de janeiro foi escolher um livro ou uma HQ com uma protagonista gorda ou um protagonista gordo. Eu espero conseguir cumprir todos esses desafios durante o ano e eu vou deixar todos eles aqui na descrição para que vocês também possam ver e participar. E quando eu fui começar a pesquisar, né, os livros para esse desafio, eu vi que realmente quão limitado nós somos, né? Por exemplo, tem pouquíssimos livros, pelo menos eu tenho pouquíssimos livros na minha estante com um protagonista gordo. Eu lembro só de ter lido Dumpling, de ter lido Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, que tem vídeo aqui no canal, e agora de ter lido, então, Eleanor e Park. Esse livro aqui eu tenho na minha estante há séculos, porque teve uma época que a Rainbow Rowell, que é a autora do livro, né, ela tava num hype gigante aí, então eu comprei alguns livros dela e acabei nunca lendo. Então, para esse desafio, eu decidi tirar, né, desintocar esse livro da minha estante e finalmente ler. Para vocês terem uma ideia, eu nem lembrava e nem sei se eu sabia que a Eleanor desse livro era gorda. Porque as pessoas... Eu tava vendo umas resenhas até antes de fazer esse vídeo e as pessoas não comentam muito sobre isso, sabe? Eu acho que antes, né, tinha um certo receio de as pessoas falarem que outras pessoas eram gordas. Mas tá tudo bem dizer que uma pessoa é gorda, né? Ser gordo não é um defeito. Então, tá tudo certo, gente. Você pode, né? Tem pessoas magras, tem pessoas gordas e é isso, né? Vida que segue. Então, eu acho que antes, né? Como esse livro já é mais antigo, nas resenhas as pessoas tinham um pouco de pudor, de alguma forma, em falar que a protagonista era gorda. E o estranho também é que na própria capa, né? Que tem os bonequinhos de costas, a Eleanor parece aí não ser uma personagem gorda. E por mais que sejam poucos os detalhes, eu acho que já poderia representar isso numa capa, né? Não sei, assim, minha opinião. Depois, então, né, de falar sobre o desafio em si, vou, então, comentar sobre a história de Eleanor e Park. Bom, a história se passa nos anos 80. A Eleanor é uma menina, como eu já falei, gorda, é uma menina ruiva, ela usa roupas esquisitas, algumas roupas masculinas, e ela é muito pobre, pobre, assim, de dar dó. Ela é nova nessa cidade, né, e ela vive com a mãe dela, com um padrasto que é uma pessoa horrorosa, um homem escroto de verdade, assim, que faz com que a gente sinta muita pena da Eleanor, né, porque ele é uma pessoa abusiva, a mãe dela é uma pessoa conivente, de certa forma, com isso, tem medo dele, gosta, enfim, né, eles vivem um relacionamento abusivo. E a Eleanor, além disso, tem outros 4 irmãos. Um recadinho, porque acabou de começar a chover mais forte, então caso vocês estejam ouvindo algum barulho, aí é da chuva, tá? Desculpa por isso, mas não tenho como controlar o tempo. Bom, então a Eleanor é essa menina, né, essa jovem aí de 16 anos, ela é uma jovem muito carente por conta de todos esses aspectos que eu já falei. O Park é um menino mestiço, ele é filho de uma coreana e de um branco. E ele não é o cara mais popular da escola, mas também não é o cara excluído. Então, ele tem alguns amigos, mas ele também, de alguma forma, assim como Eleanor, ele é carente. A carência dele não é tão perceptível quanto a carência da Eleanor. Enfim, de alguma forma a gente sente que ele é deslocado também, sabe? E eles vão se conhecer dentro do ônibus, indo pro colégio. A Eleanor tá procurando um lugar pra sentar e não tem lugar mais nenhum vago, a não ser do lado do Park. De início, o Park fica meio constrangido, ele é meio grosso com ela, porque, né, ele fica pensando o que as pessoas vão achar de ela estar sentada do lado dele, já que ela é uma menina esquisita, é uma menina grande, uma menina gorda, uma menina ruiva com o cabelo todo revirado e usa umas roupas estranhas, né? Então ele fica aí meio receoso. E os dias vão passando e ela continua sentando ao lado dele, até que um dia ele pega ela lendo, na verdade, os gibis que ele tá ali folheando e lendo também. E aí, com o passar do tempo, eles vão trocando aí poucas palavras e eles vão comentando sobre os gibis, sobre músicas. E isso é legal no livro porque, através desses quadrinhos e das músicas, tem muitas referências aí dos anos 80. Tem uma questão que a autora levanta, que é muito interessante, que é sobre o sexismo no X-Men,
que a Eleanor vai discutir com ele o quanto X-Men é sexista, e ele diz que não sei o que, enfim, é uma discussão bem legal. Então aos poucos eles vão se aproximando e vão se apaixonando. Eu particularmente não gosto muito de insta-loves, né, que é quando duas pessoas se apaixonam rapidamente e não podem viver uma sem a outra. O Eleanor e o Park tem um pouco disso, eles meio que se apaixonam rápido sim, e também é um amor muito intenso, só que a autora constrói esse romance de forma, ao mesmo tempo que é rápido, é devagar, porque eles se apaixonam rápido, mas as trocas que eles têm são devagar, sabe? Porque, por exemplo, eles vão dar o primeiro beijo só depois que eles já estão há muito tempo apaixonados. E aí quando eles vão trocar, né, umas carícias mais fortes, vamos assim dizer, a autora, ela traz e retrata muito bem toda a aflição que a Eleanor sente com o toque dele. Porque ao mesmo momento em que ela quer que o Park a toque, ela tem vergonha disso, porque ela diz que ela tem pneus por todos os lugares, até na testa. Então ela mostra muito bem esse constrangimento. E não pense que o Park é um menino perfeito, aquela coisa toda. Muitas vezes ele se questiona e fica até mesmo com vergonha, às vezes vergonha de apresentar ela para os pais, ou de o que os amigos vão falar, porque querendo ou não a gente vive num mundo cheio de julgamentos, né? Então seria impossível e muito romantizado, digamos assim, se isso não passasse alguma vez pela cabeça dele. Mas ele não deixa em nenhum momento de transparecer o quanto ele ama ela do jeito que ela é, da maneira que ela é. Tenta ao máximo deixar ela confortável. Às vezes ele faz coisas que acha que ela vai ficar confortável, mas ela não fica confortável, é o contrário. E é muito interessante a gente ver essa troca dos dois, né? E dá um quentinho no coração, assim, porque é um amor muito bonitinho, é um amor muito sensível. A maneira com que ela conta essa história é sensível. E uma das coisas interessantes do livro é que a autora, ela une as minorias, né? Por exemplo, a Eleanor é uma menina ruiva, gorda, esquisita, que se une aí com o Park, né? Começa a namorar o Park, que é um menino mestiço. E ela tem duas melhores amigas, que são duas meninas negras. E a gente vê, né, que a autora quer trazer aí os excluídos pro livro, né? Ela quer fazer com que todo mundo se sinta representado. Então eu achei um livro excelente para falar aqui no mês de janeiro, para esse desafio. E é claro, além disso, uma das partes mais tristes do livro, para mim, é em relação ao padrasto, é realmente de cortar o coração. E o livro tá vendo muito bem, a escrita da autora é muito gostosa de acompanhar. Eu, como falei, não era fã do Insta-Love, mas nesse caso achei ok, né? Pela carência dos dois, ali principalmente da Eleanor. Mas o final do livro me desagradou aí um pouco. Achei que ela construiu tudo muito bem e no final parece que ela decidiu, vou terminar desse jeito assim e é isso. Porém, o final do livro, né, não estragou a minha experiência com essa leitura. Então, se você ainda não leu, né, Eleanor e Park, leia. Se você já leu, não deixe de me deixar nos comentários o que você achou dessa história. E lembrando que eu vou deixar os desafios todos aqui no box de descrição para que vocês possam participar também. Mesmo se você não conseguir cumprir todos os desafios, se você cumprir já alguns, vai ser bem interessante, porque é muito importante a gente ter outras visões, né? Se sentir representado. E aí, trazendo o desafio do mês de janeiro, que foi um personagem gordo, eu comecei a lembrar da onde que de que filmes e livros que apresentavam personagens gordos, protagonistas, muitas vezes não tem protagonista, e quando tem, é sempre levado pro humor, pra algo engraçado. Eles achavam, né, que é engraçado, mas na verdade não tem graça nenhuma. Tem muitos filmes aí que Jesus amado, né? Mas, enfim, então eu fico pensando quão triste mesmo deveria ser você ler algo e não se sentir representado. Então, por isso que eu acho tão importante a gente participar desse desafio, ler cada vez mais, né, personagens aí que são considerados minoria, mas nem por isso de fato são minorias. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria parabenizar a Isa e a Pétala por criarem esse desafio incrível. Essas duas, sério, gente, elas são mulheres sensacionais. Então, como eu disse, não deixem de seguir elas no Instagram. Então, obrigada por terem assistido. Não esqueçam de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!